Então, pessoal, em nossa 14ª aula, como eu estava aqui falando a vocês antes de iniciar a gravação, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para quem está assistindo essa aula aí de forma assíncrona. Boa noite para vocês que estão aqui nesse momento comigo. A nossa aula de hoje é a 14ª aula. Na verdade, a gente já terminou o conteúdo, era isso que eu estava falando para vocês, né? Todo o conteúdo de programação da parte sequencial, na verdade, né, a gente já finalizou. A gente vai entrar em mudança de fluxo, ou seja, estruturas condicionais e compostas, logo depois da prova. Mas eu gosto bastante de trabalhar com meus alunos antes de iniciar estruturas condicionais de repetição, uma parte que eu chamo de simulação de código. No livro que eu sugeri para vocês, que eu não estou vendo aqui agora, o autor ele chama de rastreamento de código, tá? E o que seria isso, na verdade? Bem, antes disso, eu pedi para vocês na aula passada escrever um código que para qualquer valor numa variável do tipo string, né, uma variável chamada dados, imprimisse os 3 primeiros e os 3 últimos caracteres daquela palavra separados por hífen. Então eu dei aqui um exemplo. Para esse conjunto de códigos aqui, os 3 primeiros e os 3 últimos separados por hífen resultaria nisso aqui. Para string Bruno Moreno, resultaria em Brueno. Para string Instituto Federal da Paraíba, resultaria em INS IBA. Todo mundo fez? Hein, gente? Todo mundo fez esse exercício? Eu não fiz não, esqueci. Mas rapaz, vocês assistiram a aula gravada? Eu tava olhando agora, eu não me lembro de ter assistido não. Rapaz, eu vou dizer, eu entrei em depressão semana passada quando eu vi isso aqui que eu vou mostrar a vocês, viu? Aproveitei o tempo e fui fazer um monte de atividade acumulada. Rapaz, eu fui inventar de abrir a audiência do meu canal. Desse jeito eu vou deixar de ser YouTube. Eu só tô sendo YouTube por causa de vocês, bicho. Minha aula, Eu não tô assistindo. minha aula passada só teve 3 alunos que assistiram. Quem foram os 3 abençoados, pelo amor de Deus? Ou fui eu que dei play lá 3 vezes? Eu assisti, professor, a aula que o senhor postou daquele dia. Ah, rapaz, graças a Deus, pelo menos Suzane assistiu, mas ninguém. Gente, assim não dá. Assim a surpresinha de amanhã não vai rolar não. Vocês precisam assistir as minhas aulas, estudar, praticar, codificar os códigos que eu coloco em sala de aula. Porque senão só uma mão trabalhando não rola, não rola mesmo. A gente tem que ser uma via de mãos duplas. A gente precisa junto estar trabalhando nisso aí. Eu não tenho obrigação nenhuma de estar gravando aula. Vocês sabem que eu me esforço aqui para gravar a aula, para tentar trazer uma metodologia diferente. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Essa avaliação vai ser uma avaliação crucial para essa surpresa aí que eu preparei para vocês, tá? E o que eu prometi a vocês é que amanhã eu teria essa surpresa para apresentar. Então eu preciso que vocês realmente se dediquem, porque senão não dá. Não dá mesmo, tá? Era para ter começado ontem. Tem que começar, tem que praticar, porque senão a gente não anda. Não anda mesmo. Vou falar assim por experiência própria. Se a pessoa ficar só lendo, de boinha na lagoa, não aprende, imagine sem nem ler nem assistir. Vamos lá. Então o que é rastreamento de código? Rastreamento de código é a tarefa de simular, é por isso que eu gosto de chamar de simulação de código, a execução de um código qualquer. Essa atividade é de suma importância para que qualquer pessoa que deseja aprender mais programação ou para qualquer programador que deseja compreender e entender um código ou trecho de código.
O que seria a simulação? Seria você olhar um trecho de código ou um código e simular a execução daquele código como se ele estivesse sendo executado no computador. Você simula ele de forma manual, humana, né? Então, para programar eficazmente, um programador deve entender o que cada linha de código significa e quais são os efeitos que ela produz. E essa compreensão ela é feita através do rastreamento manual, tá? Então, o rastreamento ou essa simulação ela é feita de forma não manual, como eu disse. Então, para isso é de fundamental importância que para simular, para rastrear um código, seja utilizado papel e lápis, né? E borracha, se necessário. E como é que a gente faz essa simulação? Para cada linha do código que teoricamente seria executada, que na verdade está sendo executada na sua cabeça, né? Você vai escrever as alterações no papel. Aquele papel ele vai simular a memória e a tela do computador, se for necessário, as impressões. Então você leu uma linha de código, percebeu que declarou uma variável, escreve aquela variável no papel. Se aquela variável mudou de valor, altera o valor da variável no papel. Isso é uma ferramenta essencial para a gente compreender um código ou um trecho de código. E isso ajuda muito no aprendizado de programação, tanto simulando os nossos códigos como os códigos de outras pessoas, tá? Então observe aí o código a seguir. Eu quero que vocês observem esse código de forma atenta, porque a gente vai simular aqui a execução desse código. A gente vai fazer um rastreamento da execução desse código. Então a gente tem aí o que? Um comentário na linha 1. Depois, declaração de uma variável, dívida, que é igual a 0. Depois, a declaração de outra variável, compra, que é igual a 100. Depois, dívida é igual a dívida mais compra. Opa, dívida era 0, mais compra, 100. Dívida passa a ser 100, né? Compra 200. Dívida igual a dívida mais compra. Opa, dívida era quanto? Era 100, eu acho, era 100. 100 mais 200, 300. Compra igual a 300. Dívida igual a dívida mais compra. Eu estou aqui simulando na minha mente. Percebe que a gente acaba se perdendo. Imagina com um código ainda mais complexo do que esse. Eu fiz questão de fazer essa leitura, tentar entender esse código apenas de maneira mental. E o que eu posso concluir é que com um código simples como esse, eu não devo confiar em mim nem na minha mente. Você não deve confiar na sua mente. E é por isso que, na sua memória, melhor dizendo. É por isso que a sugestão é você pegar um papel. Porque no papel, o papel vai simular, vai representar a memória de fato do computador. Então quando a gente escreve no papel, não tem o risco de eu esquecer, por exemplo, qual era o valor da variável dívida antes dela ser atualizada. E é isso que a gente vai fazer agora. E eu quero que vocês de fato aprendam isso aqui. Então a primeira linha executada é dívida igual a 0. O que é que eu faço no papel? Eu escrevo lá dívida, a variável que foi declarada, recebe 0. Tá? Depois a linha 2 executada, compra igual a 100. O que é que eu escrevo no papel? A variável compra que recebe 100. Depois dívida é igual a dívida mais compra. Então o que é que acontece, pessoal? Eu corto o valor de dívida, que passa de 0 para 100. Já na linha seguinte, compra é igual a 200. Ou seja, eu atualizo também no papel, que é a minha memória, a simulação da memória do computador, de 100 para 200. Depois ele declara dívida igual a dívida mais compra. Ora, se dívida era 100 e compra 200, quanto é que passa a valer dívida? Passa a valer 300. Depois ele declara a compra como sendo 300. E novamente dívida igual a dívida mais compra. Que passa a ser o que, pessoal? Hein? 600. 600.
600. Isso. E depois, declara a compra, atribui valor de 0 para a compra. E daí a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que a impressão é o quê? Hein? O que é que ele imprime? Print dívida. Ele imprime o que então? 600 no caso. 600. 600. Ficou claro para vocês o que é simulação, rastreamento de código? Gente, não tem muito florismo nisso aqui não, tá? Rastreamento é você, simulação é você executar um código, um trecho de código num papel como se ele estivesse sendo executado num computador. Então tem que ficar claro como a gente faz isso, porque a partir de agora vai ser de fundamental importância você saber fazer isso, não somente para aprender programação, tá? Mas para que você possa compreender melhor um código qualquer que que venha a ser dado para você analisar, tá? E é por isso que eu peço a vocês o seguinte: prática. Olha só, temos mais do que uma prática, tá? Faça um programa em Python que peça o nome do estado e cidade do usuário. O programa deve funcionar conforme esse exemplo. Informe a sigla do seu estado, então o usuário vai informar. Informe o nome da sua cidade, o usuário vai informar. E o que é que ele deve fazer? Deve imprimir essa string aqui, ó. Você mora em João Pessoa, Paraíba. Depois, faça um programa em Python que peça o nome do estado e cidade do usuário. E ele deve agora imprimir o quê? Olha só, você mora na Paraíba, vírgula, em João Pessoa. Beleza? Diferente. Terceira prática. Considere o código a seguir, faça o seu rastreamento e apresente o resultado das variáveis P, Q, R e S. Gente, isso aqui não é para você programar esse código. É para você pegar esse código aqui e analisar via rastreamento, simulação, quais serão os valores finais de P, Q, R e S. E o mesmo também aqui, ó. Faça o rastreamento do código a seguir e apresente o valor final das variáveis P, Q, R e S. Tá? No final de tudo isso vai ter um valor de P, Q, R e S. Beleza? Estamos conversados? Todo mundo entendeu? Então olha só. Eu vou parar aqui a gravação, porque a gente vai conversar agora rapidamente sobre a aula de amanhã, tá?